Efésios, então, irmãos? Vamos iniciar o capítulo 2 de Efésios. Eu vou ler aqui nessa Bíblia aqui, textual, porque a tradução dela é um pouco mais literal, né? Com relação ao grego. Então, ela é um pouco mais rica nesse sentido, que ela traz o sentido das palavras, como está no original, né? Vamos ler o capítulo 2, até o versículo 10. Efésios, capítulo 2. Fala assim na minha versão. E a vós, estando mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes em outro tempo, segundo a tendência deste mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora mesmo está energizando os filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, naquela época, éramos conduzidos pelos desejos apaixonados de nossa carne, pondo por obra as tendências da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, o mesmo que os demais. Porém, Deus, que é rico em misericórdia, por seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em delitos, deu-nos vida juntamente com Cristo. Por graça, haveis sido salvos. E juntamente com Cristo Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos celestiais, para mostrar nos séculos vindouros a imensurável riqueza de sua graça, em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque por graça haveis sido salvos, por meio da fé. E isso não de vós, é o dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos sua feitura, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Se os irmãos se recordam, nós estamos naquela seção da carta aos Efésios que fala sobre visão espiritual, que engloba o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. E a segunda seção, que fala de vocação, da nossa vocação, que engloba o capítulo 4, 5 e 6. Então, continuando nessa seção, que Paulo vai nos mostrar a visão celestial do mistério que ele recebeu do Senhor Jesus. Nós vimos aqui no final do capítulo 1, nessa oração que Paulo fez pelos santos em Éfeso, que no final ele fala o seguinte: ele ora para que os irmãos tivessem iluminados os olhos do coração, para eles saberem qual é a esperança do chamamento, qual é a riqueza da graça da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder que ele exerceu em nós, os que cremos. E ele fala no final que ele pôs todas as coisas debaixo dos pés, falando de Cristo. E Cristo sendo o cabeça, ele fala aqui no versículo 22, sendo o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, no capítulo 1, nós vimos o grande plano de Deus para com o seu Filho Jesus Cristo. E que plano foi esse que nós vimos, irmãos?
Foi Deus encabeçando o seu filho, mas não sozinho. Agora o seu filho vai ser encabeçado ou reencabeçado sobre todas as coisas, mas juntamente com ele há um corpo. Ele é o cabeça, é a cabeça do corpo que é a igreja, que somos nós. Então o pai agora, ele preparou para o seu filho um corpo. Ou melhor dizendo, ele está preparando um corpo para o seu filho. E agora ele vai entrar no capítulo 2, irmãos, nos mostrando como ele está preparando esse corpo. Como o pai está edificando essa casa. Como o pai está preparando uma esposa para o seu filho. Como que o Senhor começou essa obra, irmãos? No que diz respeito a nós. Porque a obra já foi feita desde antes da fundação do mundo. Porque o Cordeiro foi imolado desde antes da fundação do mundo. Mas como que essa obra atua em nós? Como que ela chega até nós? Então Paulo vai nos falar, aqui no capítulo 2, que ele nos deu vida, Malvino. Estando nós mortos em delitos e pecados. Então olha como que inicia a preparação desse corpo para esse cabeça que é Cristo. Né? Como que Deus irá conseguir um corpo para o cabeça? Como o Senhor irá conseguir uma esposa para o seu filho? Como o Senhor vai conseguir filhos conforme o seu próprio filho? Como que Deus vai conseguir uma casa onde ele possa habitar? Como Deus vai conseguir soldados que possam guerrear em seu nome, Roberto? Como que o Senhor vai preparar um novo homem da nova criação? Como que o Senhor está formando essa grande família? E como que o Senhor está compondo esse poema? Por que eu fiz essas perguntas, irmãos? Porque isso que foi falado aqui são tudo metáforas que Paulo usa para falar da igreja. E que metáforas são essas? Que figuras são essas? A primeira figura, a gente já viu aqui, ó, no versículo 23. Que metáfora ele usa para falar da igreja? Ele fala da igreja como um corpo. Então, na Epístola aos Efésios, Paulo vai usar 7 metáforas para falar da igreja. A primeira é corpo, no capítulo 1, versículo 23. A segunda está aqui no capítulo 2, a segunda metáfora. Capítulo 2, versículo 10. Capítulo 1, versículo 23. É a primeira metáfora que Paulo usa. A segunda está aqui no capítulo 2, versículo 10. Quando ele fala assim, ó, pois somos feitura dele. Sabe que palavra é essa no grego? Feitura. Poema. Então, irmãos, nós somos um poema de Deus. Então, primeiro corpo, segunda feitura. 2:10. Poema está em Efésios 2:10. Primeira metáfora é corpo, segunda metáfora é poema, que é traduzido como feitura, mas no grego é poema a palavra. A terceira metáfora que Paulo usa está aqui no versículo 2, capítulo 15, que é a figura do novo homem. É o novo homem da nova criação. É a terceira metáfora que Paulo vai usar para falar da igreja. Capítulo 2, versículo 15. Nova humanidade, né? Novo homem. Nova humanidade porque é o novo homem da nova criação. Isso está lá em Gálatas, né? Essa é a terceira metáfora, irmãos. A quarta metáfora que Paulo vai usar está aqui no versículo 19 do capítulo 2. Quando ele fala assim, assim já não sois estrangeiros e peregrinos,
mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então, ele usa a família como metáfora da igreja. A quinta figura, a quinta metáfora, está no versículo 21 do capítulo 2. Quando ele fala do edifício, certo? Aqui no versículo 21. No qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado a Deus. É uma figura só. É uma metáfora só. Edifício que é o santuário, né, do Senhor. A sexta metáfora está lá no capítulo 5, que os irmãos conhecem bem, quando ele fala da esposa. Quando ele vai falar do casamento, o relacionamento do homem com a mulher, mas ele se refere a Cristo e a igreja. Então, a metáfora que ele vai usar aqui é a metáfora da esposa de Cristo, né? Está no capítulo 5, versículo 32. Isso, capítulo 5, versículo 32. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, ele está falando da esposa, né? Para o homem tratar a esposa, assim como Cristo trata a igreja, né? A metáfora é a esposa. Fala da igreja como a esposa de Cristo. E a última metáfora, ele fala do guerreiro, do soldado, que está aqui no capítulo 6, a partir do versículo 11, né? Revestivos de toda a armadura de Deus. Então ele vai falar dessa armadura, desse guerreiro, desse soldado. Então, irmãos, essas são as 7 metáforas que Paulo vai usar aqui em Efésios. Para falar de quê, irmãos? Para falar da igreja, da edificação dessa casa, da composição desse poema, da feitura desse corpo de Cristo, onde ele é o cabeça, desse novo homem, da nova criação. Como o Senhor está formando a família de Deus. Então, como que ele está fazendo essa obra, irmãos? Como que ele começou essa obra em nós? Estando nós mortos em delitos e pecados. Ele nos deu vida, irmãos. Então, Caleb, o que é estar morto? Lembra de Gênesis? Quando o Senhor fala para Adão, no dia em que comeres desse fruto, certamente morrerás. E muitos assim, novos convertidos, né, e principalmente as crianças, geralmente elas fazem essa pergunta, né? Ué, mas Adão comeu e não morreu. Não fica essa dúvida, cara? Geralmente fica, né? Quando você lê pela primeira vez, no dia em que comeres, certamente morrerás. Alguém já teve essa dúvida? Alguém já teve essa pergunta? Já fez essa pergunta? Ué, ele comeu, mas não morreu. A Aline está confessando que já teve essa dúvida, né? Ninguém pensou, irmão? Só eu e a Aline? Porque eu já pensei, ué. Mas como assim? Ele comeu... Nem no começo da caminhada os irmãos tiveram essa dúvida? A palavra, ela realmente fala em morrerás. A pessoa que não conhece, quem já conhece. Então, a gente vai falar que não, mas na verdade qualquer um vai pensar que vai morrer mesmo. Eu pensei que eu estava morta mesmo, miserável lá. Porque quando a gente vê a continuação, a gente vê que ele está vivo, ele não morreu. Sim. Entendeu? Mas quem nunca deu nada. Aí às vezes a pessoa pensa, né? Poxa, a serpente estava certa. Porque a serpente falou o quê? Certamente não morrerás. Ele morreu espiritualmente, Mas né? olha, eles falaram logo, sabe, é porque a vida era muito ruim de Jesus. Morreu espiritualmente. Crente. Aí eu imaginei que eu estava lá morta, porque uma vez eu estudei assim, reino de Deus e reino de Satanás. A Bíblia Pentecostal que eu tinha de estudo. Aí eu fiquei escrevendo ali o que era reino de Deus e o que era reino de Satanás. Sim. Aí eu fui vendo direitinho a vida que eu vivia lá no reino de Satanás. Dançando, só fazendo aquilo de vida. Aí eu falei, meu Deus, então eu estava morta. Então, o que é estar morto, então? Ele vos deu vida, estando vós mortos
Mortos como? Mortos em delitos e pecados. Assim que Adão cometeu o delito, ele morreu. Mas o que é essa morte, Malvino? É uma morte espiritual, tudo bem. Mas como que se dá essa morte espiritual? Por que isso gera uma morte espiritual? A comunhão, a conexão com a vida é cortada. E nós temos comunhão com o Pai por meio do Espírito. Então, assim que o homem pecou, ele entrou na morte. Ele morreu porque ele cortou a conexão de vida que ele tinha com o Pai. Ele cortou a comunhão. Hoje ele falava comigo sobre conexão. Eu falei para ele, conexão é a mesma coisa que comunhão. Quando o homem peca, ele corta essa comunhão que ele tinha com o Pai. Então, naquele momento, Caleb, ele morre espiritualmente. Estando vós mortos em delitos e pecados, ele vos deu vida. Então, isso é morte, irmãos. É o corte da conexão com a fonte da vida. Porque lá em João, Jesus fala o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Então, olha como que o Pai inicia essa edificação da casa. A composição desse poema. Ele nos pega lá no fundo do poço, irmão. Lá no lamaçal. Que poema, irmãos, que é feito sem uma crise. Até com os poemas, com os poetas seculares, né, que fazem poemas, a gente desfruta desses poemas que são poemas belos. Vários poetas, né, fazem poemas sobre amor. E para fazer um poema, irmãos, não é uma pessoa que não tem experiência de vida que vai fazer um poema bonito que fala sobre a vida. A pessoa tem uma experiência, uma vivência. Ela tem que passar por sofrimentos para poder saber o que é a vida e poder escrever em forma de poema o que é a vida. Isso até pessoas seculares fazem. Até ateus, irmãos, que não creem em Deus, fazem poemas bonitos. Porque passaram por sofrimentos, passaram por crises e falam sobre a vida, de acordo com aquilo que elas passaram. Se a gente for estudar o livro de Jó, irmãos, o livro de Jó, ele começa como prosa, contando uma história, né? A história de Jó, que era temente a Deus, se desviava do mal, né? Então teve aquela conversa com Deus e Satanás. Satanás toca na vida de Jó. O livro de Jó, ele começa como uma prosa. Ele conta uma história. Mas a partir do capítulo 3 de Jó, irmãos, a literatura se desenvolve como um poema. Sabia disso? Ela começa em prosa e termina num poema. Então a gente vai ver o final da vida de Jó. Aquele poema que Deus compôs na vida de Jó. E esse mesmo poema, como a gente viu aqui no capítulo 2, versículo 10, nós somos feitura dele. Esse poema, irmãos, o Pai está compondo em nossa vida. Então, nossa vida, no final, será um poema, irmãos. Um poema contado. E nesse poema, há crises. Nesse poema, há sofrimento. E por que será um poema, irmãos? Porque no final, Cristo terá sido formado em nós. Cristo em nós, esperança da glória. Mas como que começa esse poema, irmãos? Estando nós mortos em delitos e pecados, Ele nos deu vida, irmãos. Por isso a riqueza da glória, que a gente viu na semana passada. Para sabermos qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Que riqueza é essa, irmãos? Nós que não éramos nada, éramos menos que nada. O Senhor, pelo amor que Ele teve por nós, irmãos, Ele nos resgata. E não somente nos resgata, não somente nos salva da condenação, mas Ele trabalha de tal forma em nossa vida, que no final, Ele vai ver o próprio Filho dele
formado em cada um de nós. Então nós não podemos nos escandalizar com os métodos que Deus usa para formar o seu filho em nós. Deus vai nos frustrar. Como que é ali? Deus vai nos frustrar. E o irmão falou assim, pra gente deixar ele vencer a guerra. É uma guerra, né? Da nossa vontade, a vontade do Senhor. Pra gente deixar Deus vencer aqui. Eu ouvi hoje. Então, irmãos, quem nasce em Adão, nasce morto. Todo mundo aqui nasceu morto. Mortos em delitos e pecados. Impressionante, né? A gente já nasce morto, irmão. Caleb, você já nasceu morto. Era tão bonitinho quando nasceu. Ah, meu filhinho bonitinho. Adãozinho. Pecador. Então nós, irmãos, nascemos como mortos ambulantes. Alguém já assistiu aquele The Walking Dead? É uma série que tem, né? Ninguém escutou falar? Walking Dead? Do zumbi, né? São mortos vivos, irmãos. Todo ser humano que nasce em Adão é um morto vivo. Eu nunca vi o The Walking Dead. Eu sei porque meu pai assiste, né? Ele fica falando lá, The Walking Dead, The Walking Dead. É uma série de televisão aí, de zumbi, fala de zumbi. Zumbi, gente morta. A gente nasceu zumbi, pô. É um morto que ele viu. Fala, É cara. uma bactéria que contamina a pessoa, aí a pessoa morre, a bactéria consegue controlar o sistema nervoso da pessoa, como se fosse um câncer. Então você vai me explicar espiritualmente que bactéria é essa? É o pecado. É o pecado que contamina o homem, se desenvolve no homem, cresce no homem, e o homem se torna zumbi. Impressionante que os homens acham que estão vivos, né? Estão cheios de vida, mas na verdade estão mortos em delitos e pecados. Quantos aqui, antes de vir para Cristo, se achavam bons? Eu me achava. Não, eu sou uma pessoa boa. Eu não prestava. Eu faço bem. O erro dos outros É. é mais sério do que o meu. Eu não enxergava o meu. Eu também me achava bom. Eu me achava muito boa. Todos os homens se acham bons, corretos, justos. Quando eu pago minhas contas, pago a luz, Não faço mal a ninguém, não mato, não roubo. Né? Não prejudico ninguém. eu trabalho o dia inteiro. Mas nós, irmãos, nós nascemos separados da verdadeira vida. Nós nascemos no velho homem. Então ele vai continuar aqui em Efésios. Nos quais, versículo 2, capítulo 2, né? Nos quais andastes outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua. E na versão que eu li, na versão textual, fala, energiza os filhos da desobediência. Eu vou ler aqui na versão textual de novo, né? Então ele fala aqui, nos quais andastes em outro tempo, segundo a tendência desse mundo. O mundo, Malvino, ele tem um curso. O mundo, ele tem uma tendência. Falando dessa tendência da morte. Isso, né? E essa tendência, esse curso do mundo, irmãos, Caleb, esse curso do mundo é contrário a Deus. A via que o mundo toma, irmãos, é contrária a Deus. E por que é contrário a Deus? Porque esse mundo é governado pelo príncipe da potestade do ar, que é o próprio Satanás. Irmãos, o mundo é influenciado por Satanás. O mundo é energizado por Satanás, que é o próprio desobediente. Ele é o desobediente. Então, ele energiza os filhos da desobediência. Ele energiza esse mundo, ele guia esse mundo. Ele influencia esse mundo. Então, ele é o príncipe da potestade que está no ar. Príncipe da potestade do ar. E ele controla, irmãos, esse mundo. Ele controla de tal forma que ele controla inclusive as forças da natureza.
Vídeo que aconteceu com Jó e com seus filhos. No momento só, ele mandou uma ventania, irmãos, que destruiu a casa onde os filhos de Jó estavam e matou todo mundo. No mar também, como Jesus foi para Galileia. Quando Jesus lá estava cruzando o mar da Galileia, estava dormindo, veio uma tormenta, um vento, o mar se agitou de tal forma que os discípulos achavam que ia morrer e acordaram o Senhor desesperados. E o Senhor fez o quê? Ele repreendeu o vento, ele repreendeu o mar. Aquilo não era uma tempestade normal. Lembra daquele naufrágio que Paulo sofreu? Aquela tempestade no mar? Então, quem agita, irmãos, muitas vezes a natureza, é o príncipe da potestade do ar. Porque ele influencia esse mundo. Ele influencia o curso do mundo. Ele influencia a tendência desse mundo, irmãos. Ele energiza os filhos da desobediência. Levantou uma cobra para morder o Paulo. Depois botou uma cobrinha lá para morder, né? Para morder. Energizar é influenciar, assim, tipo, lançando certo? Não, é influenciar mesmo. Influenciar com certo? Com seta, ele atua nos filhos do Senhor. Ele atua com seta. E Né? não fica assim. Os filhos das trevas, não, ele influencia mesmo, ele energiza. Né? É o casamento do pecado dentro do homem com a energia de Satanás que vem de fora. Ou seja, é a pólvora que está dentro do homem, que é o pecado, e Satanás é o fogo que incendeia essa pólvora, entendeu? Vai lá, o que tem? É um domínio espiritual, né? Tudo é normal. É um domínio espiritual. É isso aí. Tudo é Só normal. hoje. Você está fazendo Só uma vez. Você não sente peso, nem nada na consciência. Você Não, faz coisa impressionante, errada não sente. e não sente nada. Eu falei até para ele isso hoje, quem é do mundo não sente. Porque muitas vezes não lê a palavra, não conhece, não sabe nem que está errado. Nem pensa nisso, nem Não pensa. pensa só em se dar bem. E nem acredita. Só pensa nas vantagens. Nem acredita que existe demônio, É verdade. Jesus morrer, essas coisas. Não acredita em nada. Então, irmãos, o curso desse mundo está em sintonia com o príncipe da potestade do ar. A tendência desse mundo está em sintonia com Satanás, com o maligno, né? E nós temos que ter cuidado, irmãos. Nós que somos filhos do Senhor, não somos mais filhos da ira, mas somos do Senhor. Nós temos que ter cuidado, pois mesmo sendo filhos de Deus, nós podemos andar conforme a inclinação da carne e dos pensamentos. Não é que nós estamos isentos disso, irmãos. Não é que nós estejamos imunes disso. Se nós não andarmos no Espírito, nós iremos cumprir as concupiscências da carne. Não é isso que fala Gálatas? Andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência, a forte vontade da carne. Ou seja, nós podemos também seguir o curso desse mundo. Então nós temos que ter tamanho e cuidado, irmãos, para que esse mundo não nos engane. E esse assunto do mundo, irmãos, é um assunto profundo, que nós tocamos superficialmente, né? Superficialmente nós falamos de mundo. Mas o que é esse mundo, irmãos? Se nós formos entrar no detalhe do que é esse mundo, nós vamos ficar escandalizados. João fala, não ameis o mundo. Não ameis o mundo, irmãos. Porque tudo o que há no mundo, irmãos, ou seja, João não deixou nada de fora. Tudo o que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, não provém do Pai. Tudo o que há no mundo. João não deixou nada de fora, irmãos. E muitas vezes nós falamos, não, isso aqui no mundo não vai me afetar. Isso aqui no mundo, qual o problema, irmãos? O problema é que é mundo. Simplesmente isso. É mundo. Não provém do Pai. É mundo. Você não tem que amar. Lá em Colossenses, vamos tocar devagarzinho isso aqui. Eu não vou aprofundar muito, mas eu também não vou ficar na superfície. Colossenses é a carta gêmea
de Efésios, né? Colossenses capítulo 2, versículo 8, fala o seguinte. Colossenses 2, 8. Colossenses 2, 8. Como é que fala lá? Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Cuidado, irmãos. Cuidado, irmãos. Cuidado que ninguém vos venha a enredar. O que é enredar? Enganar. O que é enredar, Caleb? Seduzir. Envolver. E uma palavra forte. Vos faça presa sua. Isso que eu queria chegar. É aí que eu queria chegar. Filosofia de Deus. Cuidado que ninguém vos venha a escravizar. A versão do André, fazer presa sua. Cuidado, Caleb, que ninguém vos venha a vos escravizar. Com o que, irmãos? Colocando algemas visíveis? Colocando na prisão? Não. Com a sua filosofia e vãs sutilezas. Conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Irmãos, o mundo tem filosofias. Uma fala bonita dessa. O mundo tem pensamentos E, ó, fala de um jeito que aparenta sabedoria. ela tá arrebentada. Canto da sereia. Canto da sereia, velho. É isso aí. E fala bonito, tá tão destruído, vai falar assim, não, eu estudei isso, eu estudei aquilo. Engana de mentira. Aí eu fico olhando assim, falando, miserável, tá tão destruído, falando tão bonito. Eu até penso se tu não vigiar, né? Então nós temos que ter cuidado com esse mundo, irmãos. Porque nós estávamos mortos em delitos e pecados, seguindo o curso desse mundo, que é guiado por Satanás. Fomos resgatados pelo Senhor, porque Ele vos deu vida, mas nós temos que ter cuidado, porque nós ainda estamos suscetíveis a seguir a influência ou o curso ou a tendência desse mundo, irmãos. A sabedoria desse mundo, irmãos, Tiago fala que é terrena e animal e diabólica. Irmãos. Essa é a sabedoria do mundo. Essas crianças que estão na escola, é sutil, né? Um mundo, aquilo ali é um mundo terrível, a escola. Se é sutil para nós, irmãos, imagina para eles, né? Na escola. Se para nós, nós que somos adultos, temos uma experiência e somos enredados muitas vezes por filosofias, por vãs sutilezas, por tradição de homens. Mas não se esqueça do que João falou. Tudo o que há no mundo, tudo, está fora de Cristo é mundo. Porque aquele que comigo não ajunta, espalha. Não está juntando com Cristo, está espalhando. Não está cooperando. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 31. Fala assim, João falou o seguinte, Caleb, tudo o que há no mundo, não ameis o mundo, porque tudo o que há no mundo é o quê? Concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. Então como é que a gente faz, irmãos? A gente vive nesse mundo. Como que a gente faz? Não, eu só queria falar um versículo rapidinho. 1 Coríntios 7, 31. Eu queria falar o versículo Jeremias 2,13. Jeremias 2,13, pode O falar. meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram
o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que já não retêm água. Esse versículo descreve o ato do povo de Deus em abandonar a fonte de vida, que é Cristo, e buscar soluções temporárias e falhas, as cisternas rotas. Jeremias 2:13. Cisternas rotas. Posso ler o 31? O mundo é como se fosse cisterna rota. As filosofias, vãs sutilezas, tradições do homem Soluções temporárias. são cisternas rotas, que não retêm água. Mas nós temos o que, irmãos? Um manancial de águas vivas. E muitas vezes nós abandonamos para ir para o mundo, porque o mundo ele tem uma certa sabedoria. Um atrativo. Que Tiago fala que é terrenal, animal e diabólica. Porque o temor do Senhor é o princípio do saber, princípio da sabedoria. Então, o mundo ele produz conhecimento. Mas ele produz conhecimento muitas vezes fora do temor do Senhor. Então, a Lucimar queria ler o versículo 31 do capítulo 7 de 1 Coríntios, né? Como que a gente faz, Lucimar? Se nós habitamos nesse mundo, temos que nos relacionar com esse mundo, como que a gente faz? E os que usam deste mundo, como não abusassem dele, porque a moda deste mundo passa. A moda da sua versão? A minha tá aparência. Gente, a moda Então, irmão, nós vamos usar desse mundo? Vamos. A gente vai ter que trabalhar, vai ter que se relacionar com os ímpios. A gente vai tocar nesse mundo. Nós vamos sujar os nossos pés muitas vezes. Irmãos. Por isso o Senhor tem que lavar os nossos pés e nós também temos que lavar os pés uns dos outros. Com a lavagem de água pela palavra. Nós temos que ser lavados. Porque nós estamos nesse mundo. Iremos muitas vezes tocar nesse mundo. Mas nós temos que usar desse mundo como se dele nós não precisássemos. Como se dele não usássemos. Porque a aparência desse mundo passa. E o que Paulo queria? O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupação. Esse mundo é um mundo preocupado, irmãos. Esse mundo é um mundo que coloca um peso, coloca um jugo, coloca uma carga. Esse texto agora completou o outro, o primeiro 31, né? Sim, completa o 31. Como não abusar, como viver nesse mundo sem depender desse mundo? Livres das preocupações, das ansiedades. Se você andar no curso desse mundo, você vai andar ansioso, preocupado, com peso, porque o mundo coloca um peso em você. Porque é você que tem que resolver todos os seus problemas. Você vai para um psicólogo, para um terapeuta, ele vai falar o quê? Não, você tem que se amar mais. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer aquilo. Ou, não, a culpa não é sua. A culpa é porque você não teve um pai, porque você viveu aquilo, porque não sei o quê. Tudo está girando em torno. Porque para a psicologia, para a psiquiatria, nós somos um ser simplesmente material, biológico. Não existe parte imaterial em nós. Não existe parte espiritual em nós. Não existe um Deus no céu. Então, o mundo vai colocar uma carga sobre você. Ou seja, você é a causa dos seus problemas e você também é a solução dos seus problemas. Isso. Então, o mundo vai vir com muita sabedoria, irmãos. Muita sabedoria. Ah, você quer ter uma saúde boa? Você não quer ter problema de saúde? Não quer ter doença? O mundo vai desenvolver teorias e vai entrar em detalhes tais como se você fosse capaz, tivesse poder em si mesmo para controlar as coisas que acontecem com você. Então, cuide da sua alimentação. Porque se você cuidar, se você não comer isso, tirar aquilo, você não vai ficar doente, não vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo. Então você fica neurótico. Eu não posso comer aquilo, eu tenho que tirar isso, eu tenho que tirar aquilo outro. A busca do homem é para não morrer e não envelhecer.
Não ficar doente, não envelhecer. Esse é o peso que o mundo coloca sobre o homem. E tem gente que está neurótica, irmãos. Com negócio de comida, de alimentação. Não come carne, Não come nada. não come nada. Não tira tudo, não tira o sal, tira o açúcar. O crente, irmão, como é que o crente vive? O crente não vive neurótico com essas coisas. Aquele que está em Cristo, aquele que está no Senhor, ele não vive neurótico com essas coisas. Ele vive uma vida equilibrada, que é diferente de ser neurótico. Equilibrado é diferente de ser neurótico. Porque as pessoas estão neuróticas, irmão. Você não pode fazer nada. Que as pessoas te acusam. Entendeu? Você come isso, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, que não pode, que não sei o quê. Preocupações do mundo. 4 línguas hoje. O crente vive de forma equilibrada. O crente se entope de açúcar? Não. Tem uns que sim, né? O crente que segue o Senhor, que está em equilíbrio, que tem domínio próprio, ele não se entope de açúcar. Mas ele não se entope por quê? Por uma neurose? Não. Porque ele é equilibrado. Ele faz tudo no equilíbrio. Né? Ele vai comer o que está disponível para ele. Imagina o pobre, irmãos. O pobre. Como que o pobre vai se preocupar com essas coisas, irmão? Então são filosofias, tradição de homens. Vãs sutilezas que prende, que enreda o homem. E esse é o curso do mundo. Essa é a tendência do mundo, irmãos. Que nós andamos outrora. E muitos crentes andam hoje ainda. Né? Satanás é sutil. Ele vem com aparência de sabedoria. Eu queria ler uma parte aqui no livro. O irmão fala o seguinte, irmãos, sobre essa questão, né? Eu vou ler aqui a parte do capítulo que o irmão fala sobre isso. Ele fala assim: o que você acha do homem da ciência? É uma pergunta. O que você acha do homem e da ciência? Do homem da ciência. Ou seja, do homem da ciência. Pode botar tudo aí, ó. Intelectual. O cientista, o médico, o psiquiatra, né? O que você acha do homem da ciência? E da devoção da vida dele em descobrir as perfeições da obra de Deus? O que você acha disso? Eles investigam, né? Investigam os fatos, né? Eles tentam provar por meio de metodologia científica as coisas. E dos homens das artes? O que você acha deles? Né? O músico, o escultor, o poeta. As ocupações deles são malignas? É a pergunta que o irmão está fazendo. Em si mesmas, não. Né? Você estudar algo, descobrir algo, isso em si mesmo não é maligno. Mas como são ocupações de uma alma que deu as costas para Deus, porque o temor do Senhor é o princípio do saber, e o mundo constrói conhecimento fora do temor do Senhor, então ele vai falar o seguinte: mas como são ocupações de uma alma que deu as costas para Deus, elas são mais. As árvores do Éden eram bonitas em si mesmas, mas quando Adão e Eva buscaram se abrigar debaixo delas, longe dos olhos de Deus, o ato foi errado. O uso que eles fizeram do que era bom foi mau. A arte do ferreiro Tubal-Caim era má. A harpa e o órgão de Jubal eram pecado. É uma pergunta, né? A arte do ferreiro Tubal-Caim, lá em Gênesis, era má? A harpa e o órgão de Jubal eram pecado? Na medida, a resposta, na medida em que buscavam tornar o mundo feliz sem Deus, sim. Porque a ciência desse mundo afasta Deus. A filosofia desse mundo afasta Deus. Então não é que a ciência em si mesma seja ruim. Ela é ruim a partir do momento que ela afasta Deus. Então olha o cuidado que nós temos que ter com esse mundo, irmãos. Com o curso desse mundo, com a tendência desse mundo, com a filosofia desse mundo, com a ciência desse mundo, afastado de Deus. Então, lá em Colossenses, nós temos o quê?
Cuidado que ninguém vos venha a arredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Esse que é o problema. Não é segundo Cristo. Então, voltando a Efésios, nós estávamos mortos em delitos e pecado, Caleb. O que um morto produz? Não produz. O morto produz. Os homens produzindo muita coisa aí. Tá. Tava pensando na O morte que o morto produz, André? Pô, produz mais morte. Mas o que o morto produz? Oi? Ó, o morto produz podridão. O morto produz bicho. E o morto produz mau cheiro. Isso aí mesmo. O morto produz mau cheiro. É isso que o morto produz, irmãos. O salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, olha a edificação do corpo, irmãos. Da noiva de Cristo, da esposa de Cristo. Olha a edificação dessa casa, irmãos. Estando nós mortos em delitos e pecado, Ele vos deu vida. Alguém sabe de qual aqui? Exceto o Roberto, né? Vou tirar o Roberto. O que está escrito em João 3,16? Amém. Deus amou o mundo de tal maneira. Eu tinha que excluir o Lucimar também, né? Menos o Lucimar e o Roberto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Enquanto nós estávamos lá mortos, produzindo mau cheiro, podridão, né, produzindo morte, porque isso é o que o morto produz. Deus nos amou de uma tal maneira, irmãos, que nos deu o seu próprio Filho. Olha o começo da edificação da igreja. Olha o material que Deus usa, irmãos. Que material ruim que Deus escolheu para edificar a sua igreja, irmão. Nós, Caleb, Evelyn, Radassa, Maicon, Aline. A gente é difícil, irmão. A gente é osso. Como que é? Fala? Como que fala, Malvino? A gente é carne de pescoço, né? 2 Coríntios 1,10, não é primeiro não. Tá assim, irmãos, fala assim, 2 Coríntios 1,10. O qual nos livrou e livrará de quê, irmãos? De tão grande morte. Então, olha onde nós estávamos, irmãos. Nós estávamos em tão grande morte. Por que tão grande morte, Caleb? Porque nós morremos no espírito, nós morremos na alma e nós morremos no corpo. Então, nós estávamos em uma tão grande morte, porque Adão começou morrendo aonde? No espírito. Conexão espiritual foi quebrada com o Senhor. Depois na alma, afetou a alma dele. A vontade, a emoção. Já não agradava mais o Senhor. E depois ele morreu no corpo. Ele foi para a sepultura. Então essa é uma tão grande morte. Mas Hebreus, irmãos, fala de uma tão grande salvação. Para uma tão grande morte, só o que dá jeito para ela é uma tão grande salvação. Como está lá em Hebreus capítulo 2, versículo 3. Por quê? Porque o Senhor começou nos salvando no Espírito, na nossa comunhão com o Pai. Ele está nos ganhando na nossa alma, formando um corpo para o cabeça que é Cristo, edificando uma casa, compondo um poema. Então ele está nos salvando na alma, na nossa vontade, na nossa emoção, nos nossos pensamentos, para logo então nos salvar no corpo, glorificando o nosso corpo, irmãos. Então, para uma tão grande morte, é necessária uma tão grande salvação.
E como o Senhor está fazendo essa obra, irmãos? Estando nós mortos em delitos e pecados, Ele nos deu vida. Mas como que Ele nos deu vida, irmãos? Capítulo 2, versículo 4 de Efésios. Como que Ele nos deu vida, André? 2 o quê? 2, 4 de Efésios. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Olha só, Cátia. pelo seu muito amor, conforme nos amou. Estando nós, versículo 5. Ainda mortos em nossos pecados. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Então a vida está nele. Aquele que está em Cristo tem a vida eterna. Então o Pai nos deu vida, Malvino, nos unindo a Cristo, juntamente com Cristo. Ele usa aqui 3 juntamente. Vamos seguir aqui a sequência. Versículo 5. Ele nos deu, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E juntamente com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Tudo, irmãos, em Cristo, porque tudo é para Ele, tudo é por meio dEle, tudo é por Ele, irmãos. Então a vida está nele. Então Jesus, Deus nos uniu a Cristo, juntamente com Cristo. Ele fez a obra de restauração da comunhão. Digno é o Senhor, irmãos. Digno de louvor. Como fala uma canção, né? Porque Ele restaurou a nossa comunhão com o Pai. Aquilo que havia sido quebrado no Jardim do Éden foi restaurado na cruz de Cristo. E como que é feito isso, Malvino? Paulo continua. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Então ele usa muito essa palavra riqueza, suprema, grandeza, poder, eficácia. Paulo vai usando essas palavras de poder, André, para falar dessa obra-prima, desse poema que o Pai está compondo na vida de cada um. E somando esse poema, será um grande poema que é a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro. Jesus está tratando demais para entregar para o Pai, né? Primeiro para entregar para o filho, uma noiva para o filho, né? Esse poema. Mas como que ele faz isso, Malvino? Vamos lá. A gente tem que entender o como, irmãos. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos poema dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, né? Então, irmãos, Deus, ele quer mostrar nos séculos vindouros, nas eras vindouras, a suprema riqueza da sua graça. Ou seja, o Pai quer se revelar, Malvino. Ele quer revelar a sua graça. Ele quer revelar a sua bondade. Por que o Pai quer revelar isso tudo, irmãos? Fazendo tudo isso que Ele está fazendo conosco. Nos tirando do lamaçal, mostrando a sua graça, a sua bondade, a sua justiça, a sua misericórdia, a sua longanimidade. Por que Ele quer mostrar isso tudo, irmão? Porque uma vez o caráter de Deus foi manchado, irmãos, lá atrás. Um ser se elevou, que era Lúcifer, manchando o caráter de Deus.
Vocês creem nesse Deus aí, ó? Que diz que é bom? Não, ele não é bom, não. Ele não é misericordioso. E ele levou com ele 1/3 dos anjos. Gerou dúvida na criação de quem é Deus e de quem é o seu caráter. Então Deus nos criou, irmãos, para se revelar. Mas para revelar o que dele? A sua graça, o seu amor, a sua justiça e a sua bondade. Então por isso que ele fala aqui, ó. Para mostrar nos séculos vindouros, nas eras vindouras, a suprema riqueza da sua graça, irmãos. Olha o que Deus está fazendo, Lucimar. Aqui ele fala pela sua benignidade para conosco através de Cristo Jesus, ó, benigno, né? Então ele fala que quer mostrar a sua graça. Mostrar no sentido de provar a sua graça, de exibir a sua graça, de manifestar a sua graça. Com força, né? Sim? Aleluia. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é um dom de Deus, irmãos? O que é um dom de Deus, irmãos? É o ser salvo por graça. O ser salvo por graça é um dom de Deus. Esse é o início da nossa caminhada. É como se fosse o primeiro verso da poesia em nossa vida. Porque a poesia foi escrita na cruz de Cristo, né? Essa é a grande poesia da restauração. É a grande poesia do nosso resgate, é a cruz de Cristo. Mas em nossa vida, esse poema se inicia quando o Senhor nos salva por meio da sua graça, mediante a fé. Então, o dom gratuito, que é um presente de Deus, é a nossa salvação por graça. Isso se dá mediante a nossa fé. E como que a nossa fé é gerada, irmãos? Como que essa fé é gerada em nós? Pelo ouvir. Ouvir o quê, Roberto? Roberto teve essa experiência. Lá em Curiaci, lá em aonde mais? São João Evangelista, mas aonde? Capelinha. Como crerão se não há quem pregue? Certo? Tem que ter alguém que pregue. Quando a palavra é proferida, há a possibilidade da palavra gerar fé em nós. Porque nem todos crerão. Nem todos são da fé. Não por determinação de Deus, mas por livre escolha do homem. Mas a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra. Então, homens têm que ser enviados para que a palavra corra nesse mundo. Então, quando a fé é gerada no coração, porque a palavra foi ouvida, o dom de Deus nos é dado, nos é presenteado. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, não vem de nós. Fé não é obra. O que é fé? Fé é você confessar que em você não há nada de suficiência. Em você não há nada que possa te salvar e você depende de outro. Que mérito há na fé, irmãos? Então, se a fé é isso, é você dizer que você não tem capacidade e você depende de outro. Que mérito há na fé? Nenhum. Não existe mérito na fé. Oi? Porque a fé é a simples confissão de que você necessita da obra de outro. Não foi isso que Abel fez? Diferente de Caim. Caim, ele usou o próprio braço para lavrar a terra, cultivar, trazer os melhores frutos ali e apresentar para Deus. Ó, minha obra. Enquanto Abel escolheu depender de outro, representado naquele animal.
O que aquele homem lá em Lucas orava? Diferentemente do fariseu. Não conseguia nem levantar os olhos aos céus. Mas ele orava rogando: Pai, sê propício a mim. O que ele queria dizer? Sê propício a mim, tem misericórdia de mim. O que ele estava dizendo é o seguinte: Pai, eu não tenho condições, eu não consigo seguir os seus mandamentos, seguir a lei. Prepara um sacrifício para mim. Prepara um sacrifício no meu lugar. Sê propício a mim. Prepara um sacrifício que me salve. Porque em mim mesmo eu não consigo. Essa é a confissão que nós temos que fazer. É uma rendição. Né? É uma rendição ao Senhor. Ele é um pecador. Somos pecadores e em nós mesmos nós não temos condições. Mas nós que não temos condições, irmãos, porque cremos na graça do Senhor, fomos salvos pela graça mediante a fé, irmãos, o que vai acontecer lá no final? Nós seremos um poema. Somos feitura dele. Nós somos um poema, seremos um poema para o Senhor. O que é um poema, irmãos? Poema é o resultado do trabalhar de Deus em uma vida. Esse é um poema. Olha quem nós éramos, da onde nós fomos arrancados, o que o Senhor está trabalhando em nós. Por isso nós não devemos nos escandalizar nos métodos que o Senhor usa para que o seu filho seja formado em nós. Porque no final, esse poema, que é o trabalhar de Deus em nossa vida, será para a glória dele mesmo. Então, não se escandalize, mais uma vez, com os métodos que o Senhor trata, que o Senhor usa para tratar da sua vida, irmãos. Vamos parar por aqui hoje. Nós começamos a ver que essa visão de Paulo, que ele compartilha, que ele desvenda para nós, desse mistério de Cristo e a igreja, se desenvolve em nossa vida. Como que é esse trabalhar do Senhor em nós, para que nós nos tornemos um poema do Senhor, a casa, o edifício de Deus, façamos parte da família de Deus, como filhos maduros, para que sejamos a esposa de Cristo, soldados que guerreiam pelo Senhor, porque o soldado, ele tem que estar bem preparado. Ele tem que estar bem preparado. E a outra figura é a figura do corpo. Como que o Senhor está formando um corpo? Como que Deus formou Eva para Adão, irmãos? Tirando da costela, formando uma mulher enquanto Adão estava ali no sono. E quando Adão abriu os olhos, ele falou o quê? Agora sim. Como que é? Ele falou o quê? Ele falou, não, tu falou outra coisa aí. Ele falou o quê? Opa! Ele deve ter falado isso mesmo. Opa, que isso? Oh, agora sim! Essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Porque ele só tinha visto elefante, girafa, vaca, égua. Poxa, não tá legal, irmão. Mas Deus formou ali uma ajudadora idônea para Adão. E é isso que ele está fazendo conosco, irmãos. Nos formando para sermos ajudadores idôneos. Ajudadoras, eu vou usar no feminino. Porque nós todos somos esposa de Cristo. Homens e mulheres. Ajudadoras idôneas para o nosso Senhor. Ele está nos formando, irmãos. Então não reclama. Não murmura. Porque se Adão teve que sofrer ali um sono profundo que figura a morte de Cristo, teve que ser arrancada ali, ó, uma costela para formar Eva, a formação de Eva, que somos nós também, né, vai exigir sofrimento.
Então nós temos que entender que para se fazer um poema, irmãos, é necessário crise, é necessário experiência de vida, é necessário sofrimento. Uma vez o irmão Otmani, novo na caminhada, amando o Senhor, né, com aquele primeiro amor, ele fez um poema. Poxa, eu fiz um poema para o Senhor. E levou para a irmã, que era uma irmã madura, Margarete Barbie, que era uma irmã madura, que era experiente, né, na caminhada. E ele fez esse poema e levou para a irmã Margarete Barbie, para ela falar o que ela achava desse poema, né? Lembra? É minha mãe não. Barbie. Margarete Barbie. E o irmão Otmani, todo feliz, levou para a irmã, né, avaliar o poema. A irmã pegou o poema do irmão Otmani, leu e rasgou o poema e jogou no lixo. Jogou fora. E falou o seguinte para ele: um poema não se escreve da noite para o dia. Um poema não é feito da noite para o dia. Necessita experiência com o Senhor. Necessita uma carreira com o Senhor. Necessita ser maduro no conhecimento, na experiência com o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então que nós possamos louvar o Senhor por essa obra, essa grande obra que Ele está fazendo na nossa vida individualmente e na coletividade, para que o Senhor tenha uma esposa. Amém?